Por que pessoas completamente despreparadas falam com tanta confiança, enquanto as realmente competentes vivem em dúvida? O que eles descobriram foi inquietante. A incompetência não apenas impede alguém de fazer algo bem feito, ela também cega a pessoa para o próprio fracasso. Em outras palavras, quem não sabe também não sabe que não sabe. Isso acontece porque as mesmas habilidades cognitivas necessárias para executar uma tarefa bem feita são as que permitem avaliar o próprio desempenho. Ou seja, para reconhecer um erro, você precisa entender o suficiente para enxergá-lo. E é exatamente aí que o efeito Dunning-Kruger se instala. Enquanto o ignorante se acha gênio, o sábio se questiona. E é nesse contraste que o mundo moderno constrói sua ilusão de sabedoria. Vivemos em uma era em que opinar virou um esporte, e a ignorância virou espetáculo. Pessoas que mal compreendem o assunto falam com a mesma convicção de quem dedicou anos à pesquisa. E quanto menos sabem, mais têm certeza, mas afirmam, mas se sentem donas da verdade. Enquanto isso, quem realmente entende hesita, pondera, questiona e muitas vezes se cala. O resultado é um mundo onde a confiança não nasce do conhecimento, mas da ilusão. Onde o som da voz importa mais do que o peso das ideias. Mas essa não é apenas uma curiosidade da psicologia, é um espelho da nossa sociedade. Uma cultura que recompensa quem fala alto e ignora quem pensa fundo. Uma era onde a estupidez se disfarça de confiança, e a verdadeira inteligência é confundida com dúvida. Hoje, vamos entender por que pessoas estúpidas se acham inteligentes e por que essa ilusão, perigosa e sedutora, está moldando o mundo em que vivemos. A ilusão do saber, quando a certeza substitui o conhecimento. Você já reparou como, hoje, todo mundo parece saber de tudo? Sobre política, saúde, economia, tecnologia, comportamento, filosofia. Basta uma notícia, um vídeo curto ou um post no feed e pronto. Nasce mais um especialista. Vivemos na era da certeza instantânea. As pessoas não pesquisam, opinam, não estudam, afirmam. E quanto menos compreendem, mais convictas parecem. Mas isso não é apenas um problema cultural. É um fenômeno psicológico real, estudado e comprovado pela ciência. Em 1999, os psicólogos David Dunning e Justin Kruger, da Universidade Cornell, decidiram investigar uma pergunta curiosa. Por que pessoas completamente despreparadas falam com tanta confiança, enquanto as realmente competentes vivem em dúvida? Eles colocaram grupos de voluntários para realizar testes de lógica, gramática e raciocínio. Depois, pediram que avaliassem o próprio desempenho. O resultado foi chocante. Os piores participantes acreditavam ter ido muito bem, enquanto os melhores se subestimavam. Em números, o grupo menos competente achava que era bom. Eles acreditavam estar entre os 40% melhores, no topo de 62%. Mas, na verdade, estavam entre os 10% piores, apenas no 12%. Ou seja, pensavam que eram acima da média, mas estavam bem abaixo dela. Dunning e Kruger descobriram algo inquietante. A incompetência não apenas impede alguém de fazer algo bem feito, ela também cega a pessoa para o próprio fracasso. Em outras palavras, quem não sabe, também não sabe que não sabe. E isso acontece por um motivo simples. As mesmas habilidades cognitivas necessárias para fazer algo bem são as que permitem avaliar o próprio desempenho. Se você não entende o suficiente sobre um assunto, você também não tem base para perceber o quanto está errado. Esse é o coração do chamado efeito Dunning-Kruger. E ele está por toda parte. Basta abrir as redes sociais. Você vai ver pessoas opinando com convicção sobre temas complexos, citando fontes que nunca leram,
usando termos técnicos sem entender o que significam. E o mais curioso, quanto menos a pessoa sabe, mais ela sente que domina o assunto. Por outro lado, os que realmente estudam, pesquisam e refletem, tendem a ser mais cautelosos, mais humildes, mais silenciosos. Eles reconhecem o tamanho do desconhecido, sabem o quanto não sabem. O físico Richard Feynman dizia: o primeiro princípio é que você não deve enganar a si mesmo, e você é a pessoa mais fácil de enganar. É exatamente isso. A ilusão do saber é uma forma de auto-engano. Ela conforta o ego, dá a sensação de poder, mas nos afasta da verdade. E essa ilusão tem um custo. Ela destrói o debate público, gera polarização, arrogância e desinformação. Porque quando todos têm certeza, ninguém mais escuta. O sociólogo Neil Postman já alertava nos anos 80. Estamos nos afogando em informação, mas famintos por sabedoria. Hoje, essa frase nunca foi tão verdadeira. Vivemos em um oceano de dados, tutoriais e opiniões, mas sem filtros mentais para distinguir o que é conhecimento e o que é apenas ruído. O problema não é a ignorância. É a ignorância confiante. Aquela que fala alto, que não ouve, que transforma a dúvida em ameaça. E é isso que alimenta o mundo de certezas frágeis em que vivemos. Pessoas que não sabem, mas têm certeza. E pessoas que sabem, mas são silenciadas pelo barulho da arrogância. O problema do mundo é que os tolos estão cheios de certezas, enquanto os sábios estão cheios de dúvidas. A ilusão do saber é perigosa porque ela nos dá a sensação de avanço, sem que tenhamos realmente aprendido algo. Ela transforma a ignorância em espetáculo e a confiança em disfarce para o vazio. No fim, o efeito Dunning-Kruger não é apenas um estudo de psicologia. É um retrato do nosso tempo. Um espelho que revela como a certeza, quando não vem do conhecimento, pode se tornar a forma mais sofisticada de estupidez. A cultura da aparência, quando o ego impede o aprendizado. Vivemos em uma era em que parecer inteligente é mais importante do que ser, em que a imagem da sabedoria vale mais do que o esforço silencioso de aprender. As pessoas não buscam mais compreender. Elas querem ser vistas compreendendo. É a cultura da aparência, um mundo em que o ego quer aplauso, não progresso. Hoje, o aprendizado real está em crise, não por falta de informação, mas porque o ego transformou o conhecimento em espetáculo. As redes sociais são o maior exemplo disso. Segundo uma pesquisa publicada no Revista de Psicologia Social e Clínica, o uso excessivo dessas plataformas aumenta significativamente a comparação social. E quanto mais a pessoa se compara, menor é sua autoestima. Em outras palavras, quanto mais vivemos tentando parecer bem-sucedidos ou inteligentes, menos abertos estamos a admitir que ainda temos o que aprender. Pessoas com maior humildade intelectual, ou seja, aquelas que reconhecem os limites do próprio conhecimento, aprendem mais rápido, são mais abertas a novas ideias e conseguem evoluir com mais consistência. Mas o que o ego faz? Ele apaga essa humildade. Ele não quer aprender. Ele quer vencer. Pense no ambiente de trabalho. Quantas vezes você já viu alguém fingir que sabe algo só para não passar vergonha? Ou quantas vezes alguém preferiu defender uma opinião até o fim, mesmo errada, só para não admitir que não sabia? Isso não é força, é medo disfarçado de confiança. E esse medo é o veneno que impede o aprendizado. O sociólogo Erich Fromm dizia: a necessidade de aprovação é uma das formas mais sutis de escravidão. E é exatamente isso que vemos hoje. Milhares de pessoas presas a um papel, o de parecer sabidas, bem informadas, superiores. Mas, por dentro, inseguras, frágeis, incapazes de questionar o próprio pensamento.
A cultura da aparência não quer alunos, quer atores. E o ego é o roteirista desse teatro. Enquanto você finge saber, o tempo passa e o mundo muda. Mas você não evolui. A sabedoria real. O paradoxo de quem sabe que não sabe. A verdadeira sabedoria não mora na certeza. Ela nasce da consciência dos próprios limites. Enquanto o ignorante fala com arrogância, o sábio observa em silêncio. Não por medo, mas porque reconhece o tamanho do desconhecido. Pesquisas da Universidade Cornell e da Universidade de Londres mostraram um dado curioso. Quanto maior o nível de conhecimento real, maior também a tendência a subestimar as próprias habilidades. Ou seja, pessoas competentes duvidam mais de si mesmas, não por insegurança, mas porque entendem o quanto ainda há para aprender. Esse é o efeito inverso do Dunning-Kruger. A metacognição elevada, a capacidade de enxergar o próprio pensamento, traz humildade. É o que o filósofo Sócrates dizia há mais de 2000 anos. Só sei que nada sei. Essa frase, muitas vezes banalizada, é uma das declarações mais profundas já feitas. Ela não é uma confissão de ignorância, é um reconhecimento de lucidez. Porque só quem pensa com profundidade percebe o quanto o saber é infinito. O problema não é a ignorância, é a ilusão de conhecimento. E conforme aprendemos, a mente expande o mapa do que existe. E com isso, também cresce a percepção do que ainda está em branco. Quanto mais sabemos, mais vasto parece o território do desconhecido. E há dados que comprovam isso. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Berkeley, encontraram que pessoas com maior humildade intelectual, aquelas que admitem dúvidas, que escutam antes de responder, que mudam de ideia diante de novas evidências, têm maior desempenho em resolução de problemas complexos e melhor adaptação emocional. Em termos simples, quem aceita não saber, aprende mais rápido. E quem finge saber, trava no próprio ego. É por isso que, paradoxalmente, a sabedoria não traz vaidade, traz serenidade. O verdadeiro sábio não precisa provar nada, não precisa vencer discussões, não precisa ter a última palavra. Ele entende que o mundo não cabe em certezas pequenas e que o silêncio, às vezes, explica mais do que 1000 argumentos. Em contraste, a falsa sabedoria, aquela que o ego fabrica, transforma a dúvida em ameaça. É a mente que precisa estar sempre certa, mesmo que o custo seja a verdade. E quanto mais alguém tenta parecer inteligente, mais se distancia da inteligência real, que é flexível, curiosa e aberta. Ouvir perspectivas opostas e mudar de ideia com dignidade. Pensar não para vencer, mas para compreender. E esse talvez seja o maior sinal de maturidade mental. Perceber que não saber tudo não é fraqueza, é o que nos mantém humanos. E que cada nova descoberta abre mais perguntas do que respostas. No fim, a verdadeira inteligência é um paradoxo. Ela cresce à medida que aprende a dizer, eu não sei. Porque só quem reconhece o próprio limite é capaz de ultrapassá-lo.